Senhor Jesus, me encontro alegre nessa tarde, me sentindo um privilegiado em pregar a poderosa palavra do Senhor Deus. Congregamos ali em Coelho da Rocha, São João de Meriti, Assembleia de Deus, Ministério Palavra da Cruz. 8 anos naquele lugar, pregando a palavra do Senhor para a glória do nosso Deus. Eu queria deixar alguns versículos da palavra do Senhor Deus, que você venha meditar nessa palavra. Com certeza vai trazer um benefício muito grande para a tua vida. Se ouvir atentamente a palavra do Senhor, com certeza Jesus ele vai te dar vitória. Se encontra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, no versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa palavra muito tem falado ao meu coração, acerca de que no final dos tempos, o amor de muitos tem se esfriado, muitos escândalos têm acontecido, e o próprio Senhor Jesus, ele nos alerta, através da sua palavra, que não pode uma árvore boa dar maus frutos, e não pode uma árvore má dar frutos bons. E todo aquele que procura dar bons frutos, o Senhor Jesus assemelhou lá ao homem prudente. O Senhor Jesus vai compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando o homem edifica a sua casa sobre a rocha, desce a chuva, correm-se os rios, assopram-se os ventos, mas a sua casa foi edificada sobre a rocha. E eu tenho uma palavra do Senhor Jesus nessa tarde para a tua vida. Quando você edifica a tua casa, a tua vida espiritual na rocha que é o Senhor Jesus, você não está livre de combater a chuva descer sobre a tua vida, os ventos fortes assoprarem, os rios correrem contra a tua vida. Mas quando você edifica a tua casa, a sua vida espiritual nas mãos do Senhor Jesus, sabe o que acontece? Ele vai te sustentar. Quando ele próprio falou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo teríamos aflições, mas para que nós viéssemos a ter bom ânimo. E nessa tarde, você que tem edificado a sua casa sobre a rocha, eu quero te dizer o que aconteceu na vida de um homem chamado Saulo de Tarso. Ele perseguia a igreja de Cristo,
Ele zombava da igreja, maltratava a igreja de Cristo. Quando teve um encontro com o Senhor, diz a Bíblia que ele fica cego por 3 dias. O Senhor envia o homem de Deus até ele, impõe as mãos sobre Saulo de Tarso. Ele passa a enxergar, ele passa a ver, não só materialmente, mas como espiritualmente também. As escamas caem dos seus olhos, os tampões caem dos seus ouvidos. Ele pensava que adorava a Deus, ele pensava que fazia a vontade de Deus, mas quando de repente o Senhor para ele à beira do caminho e mostra a sua verdade, Saulo de Tarso sai daquele lugar, da rua chamado direito, totalmente transformado para a glória de Deus. Ele passa a compreender, ele passa a entender que ele tem que guardar sua vida nas mãos do Senhor, ou seja, o próprio Senhor. Quando o homem verdadeiramente aceita Cristo, o próprio Senhor guarda a sua vida, o próprio Senhor firma os seus passos na rocha, e o homem passa a glorificar o nome do Senhor. Na vida de Paulo aconteceu algo muito interessante. Quando ele passando pelo caminho, diz a Bíblia, Paulo e Silas passando pelo caminho com as suas vidas edificadas sobre a rocha, havia uma menina que tinha um espírito de adivinhação, adivinhava o futuro das pessoas, adivinhava a vida das pessoas. Quando de repente ela começou a falar, começou a clamar, estão aí os homens que estão pregando a salvação, estão aí os homens que estão pregando a verdade. Diz a Bíblia que Paulo expulsa o demônio, a adivinhação daquela menina, expulsa, cai por terra, e diz a Bíblia que havia um senhor daquela menina que tinha lucros, ou seja, ela adivinhava a vida das pessoas e aparentemente tinha lucro financeiro. Eu quero te dizer algo nessa tarde: estamos aqui não por causa do ouro, nem por causa da prata, mas estamos aqui por causa da tua alma. Queremos te mostrar qual é o verdadeiro caminho. É Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Não há dado um nome entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Saulo de Tarso, Paulo, passa a se chamar Paulo, faz um milagre muito grande, expulsando o demônio daquela menina, mas a sua vida estava edificada na rocha. Diz a Bíblia que os senhores daquela menina causaram um reboliço, botaram o povo contra Paulo e Silas, depois de terem feito algo tremendo, glorioso, fizeram bem para aquela menina, receberam cadeias, foram presos, apanharam. Eu quero já nessa tarde dizer para você que quando você vive a palavra como ela é, tem dificuldades, tem problemas, tem luta, mas eu quero te dizer algo: quando você prega a palavra e vivencia a palavra como ela é, o Senhor Jesus, Ele te dá graça, porque vai combater a chuva, vai combater os rios, os ventos vão assoprar, mas quando tu está com a tua casa edificada sobre a rocha, Jesus, Ele te sustenta e diz nessa tarde: quando passares pelo fogo, não te queimará a chama, quando passares pelos rios, não te submergirão, porque o Senhor, Ele está contigo na terra. O vento soprou na vida de Paulo, fizeram bem para uma menina, para uma moça, quando de repente o vento resolveu soprar, receberam cadeias, prisões. Eles tinham todos os motivos para abandonar Jesus, fizeram bem, receberam mal, mas não se decepcionaram. Eu não sei se você firmou a tua vida em Cristo e por um motivo ou outro você abandonou tudo, mas vamos ter, por exemplo, a vida de Paulo e Silas. Apanharam, foram presos, mas não deixaram de adorar ao Senhor. O segredo para tu estar de pé é adoração, é adorar a Deus com porta aberta, é adorar a Deus com porta fechada. É quando todos, por causa do nome de Jesus, te perseguirem, te maltratarem, a tua casa está edificada sobre a rocha. Paulo e Silas apanharam, mas
receberam o mal, mas a esperança deles não estava no homem. Quando você tem a tua vida edificada na rocha, na palavra de Deus, nada nem ninguém consegue te tirar da presença de Deus, nem a morte, nem o porvir, nem a potestade, nem obra nenhuma do mal pode te tirar da presença de Deus. Eita, glória a Deus! Eu encontro alegre por estar nessa tarde anunciando a Jesus, a rocha, a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem sabe tu tem rejeitado o Senhor Jesus? Quem sabe você não quer dar ouvido ao Senhor Jesus? Mas nessa tarde Ele nos trouxe aqui. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, a palavra está sendo pregada para a glória de Deus. Oh, Jeová grande, Deus santo e poderoso. Paulo e Silas, dentro de uma prisão, diz a Bíblia, depois de apanhar bastante por causa da palavra, por causa do Evangelho, eles resolveram adorar a Deus. Silas, como é que está o corpo? Paulo está todo arrebentado, todo quebrado, por causa do Evangelho, por causa da palavra. Silas, estamos presos, estamos todo arrebentados, mas o Evangelho tem que estar solto. Eu posso passar por tantas tribulações, por tantos problemas, mas nada pode me impedir, nem vai me impedir de pregar a palavra como ela é, para a glória de Deus Pai. Oh, Jeová grande, essa glória a Deus. Paulo e Silas resolvem adorar ao Senhor. Eu não sei qual foi a prisão que tu se meteu. Eu não sei se com próprios pés, ou por abandonar o Senhor, ou por causa do Senhor. Mas saiba, ainda que você tenha sido preso, maltratado, nessa tarde Ele vai mudar o teu cativeiro, assim como mudou de Paulo e Silas. Eles começaram a adorar, a louvar o Senhor. Eles começaram a bendizer o nome do Senhor. Não transferiram a culpa para o nosso Senhor. Jesus não tem culpa de nada. De quem se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. O pecado é que faz separação do homem e Deus. A iniquidade é que faz separação. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Mas quando Jesus ele está no barco, Ele acalma qualquer tipo de vento, Ele repreende a chuva, a tempestade. Ele toma pela tua mão nessa tarde e diz: não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, porque eu te escolhi e quero te firmar na rocha que é o Senhor. Diz a Bíblia, eu estou contando a história da carochinha. Eu estou pregando a palavra de Deus, sem enfeite, sem conversa fiada. É a palavra que o mestre nos ensina a pregar, simples como a pomba, prudente como a serpente. Jesus pregava numa naturalidade muito grande. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada presta a não ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Paulo e Silas dentro de uma cadeia, Jesus viu graça na vida deles. Dentro das trevas eles decidiram brilhar. Como? Preso, amarrado, acorrentado, apanharam, mas adoraram. Bendito seja o nome do Senhor. Estou te ensinando o caminho da libertação do teu pai, da tua mãe. Estou te ensinando o caminho pela palavra de Deus, de tu ter uma vida próspera, abençoada, somente através de Jesus e firmando o seu espaço na rocha que é Ele. Em meio às prisões, trevas, a Bíblia diz que de repente, por causa da adoração,
De repente, por causa do louvor, a Bíblia diz que houve um terremoto dentro do cárcere, tremeu tudo. Diz a Bíblia que as portas das cadeias foram abertas, as correntes caíram por terra, e de repente Paulo e Silas estavam livres para a glória de Deus. Eita, glória a Deus! Eu estou livre para a glória de Deus. Jesus quer te libertar nessa tarde para a glória dele. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo e Silas dentro de uma cadeia, houve um terremoto. E sabe o que aconteceu? No meio do terremoto, as portas todas se abriram dos cárceres. E o mais interessante, e o que chama a minha atenção, o carcereiro desesperado, porque os presos estavam soltos, ele iria ter que pagar com a sua própria vida. Ele puxa da espada e quando vai se matar, Paulo toma a palavra: carcereiro, não faça tal coisa. Nessa tarde foi colocado algo na tua mão, você não deu conta, e o adversário tem tentado contra a tua vida. Mas Jesus fala nessa tarde: não faça tal coisa, ainda há saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que liberta, é Ele que salva, Ele que cura do câncer, da AIDS, Ele que tira do homossexualismo, Ele que é um Deus fiel.